surpresos. Hoje cedo, mais cedo, quando encerramos a nossa participação, o nosso bate-papo, a direção da casa nos procurou e convidou-nos a fazer o encerramento deste encontro da Semana do Conhecimento. E, mais uma vez, ficamos muito gratos por essa solicitação e aqui estamos, deixando claro que, como opinião pessoal, tenho certeza que este encontro, durante toda a semana, eu, meus pares, todos os senhores e senhoras presentes, vamos sair daqui com um verdadeiro baú de novas ideias, de novos conceitos, para refletirmos, quando chegarmos em nossas casas, podermos refletir atentamente sobre tudo que foi demonstrado e nos dar um novo passo para que possamos continuar e sermos, quem sabe, aquela nova luz que o mundo precisa. Somos ainda muito pequenos, somos poeirinha no meio das necessidades deste mundo tão conturbado, mas temos certeza que não só olhando pelo aspecto individual de pessoas como os gestores deste centro de estudo, mas juntando este centro com todos os outros e todas as outras pessoas, como nós aqui presentes e pelo mundo afora, estaremos contribuindo para que a humanidade tenha dias melhores à frente. Pode parecer uma ousadia dizermos isso, mas quando olhamos a história e vemos aquelas ideias muito isoladas, lá no princípio, desde da época de Cristo e anteriores, foram homens com ideias isoladas que geraram as alterações que propiciaram ao mundo ser o que é, por mais adverso que seja dentro daquilo que vemos no dia a dia, de um mundo conturbado, violento, mas comparativamente, muito melhor do que era há tempos atrás. Lembremos que guerras existiam a todo momento, guerras, invasões, tudo sempre com a necessidade de posses, necessidade de ganhar recursos e ganhar poderes. Hoje até vemos isso, mas em números muito menores. Na medida em que o ser humano evolui como alma, como consciência efetivamente reconhecedora do amor como causa profunda da nossa evolução, estamos aqui então com este mesmo conceito, demonstrando que com ideias pequenas, mas grandes passos isolados, para que possamos de alguma forma contribuir e elevar o nosso padrão como seres humanos. Nós temos certeza que retornaremos com uma mente melhor, uma mente mais focada, retornaremos aos nossos lares, às nossas casas, com princípios e ideias renovadoras que nos darão novos caminhos de reflexão. E um deles podemos afirmar com esta frase: somos todos deuses, embora momentaneamente adormecidos no peso de nossas consciências e nos dogmas que criamos. Quando refletimos sobre esta diferença de nós humanos como almas conscientes para todo o restante da vida existente neste planeta e buscamos relações que possam nos definir esta diferença, nos perguntamos por que somos diferentes dos outros seres que habitam o planeta. Seria a existência de uma alma? Quando refletimos sobre o fator alma, teremos que, obviamente, colocar que existem diversas reflexões sobre isso. Uma delas temos que exilar, deixar de lado. Frases como: a alma do negócio é fazer isso ou fazer aquilo. E
na realidade, quando nos referimos a esta alma, a este diferencial possível, seria aquilo que os termos bíblicos, as religiões colocam, alma como sopro de vida. Mas todos os animais têm vida e, portanto, teriam um sopro de vida e, por correlação de raciocínio, então teriam alma. Seria esse o diferencial? Não, ainda não. Isso dentro das nossas conceituações. Que diferencial, então, ainda existiria? Biologicamente refletindo sobre que diferenças teríamos para os animais, olhando pelo fator DNA, pelo fator biológico, e buscando aí no meio material animal não racional, que assim nos consideramos, trazemos aqui uma reflexão sobre aquele animal que mais se aproxima da relação homem, olhando pelo fator biológico. E aí nos deparamos com o macaco, os símios. A diferença de DNA entre nós humanos e o macaco, aquele que mais se aproxima biologicamente do homem, é de apenas 0,82%, menos que 1%. Esse menos que 1%, segundo a ciência, se reflete por conta do cérebro humano. Hoje sabemos, a ciência nos demonstra que o cérebro humano está dividido em 3 partes. A reptiliana, ou o cérebro reptiliano, o cérebro límbico que superpõe o cérebro reptiliano, e finalmente o córtex, que é a terceira camada do cérebro. O reptiliano, a grande maioria dos animais agem através do cérebro reptiliano. É aquele cérebro que permite, segundo a ciência, as questões de reprodução e de sobrevivência. Quando olhamos a natureza e verificamos que a maioria dos animais existe apenas no conceito de sobreviver e de se reproduzir, podemos então dizer não são racionais. Por que não seriam racionais? Vamos ver um pouco mais à frente, talvez, a resposta deste raciocínio. Existem aqueles animais que, além do reptiliano, têm o cérebro límbico mais ativo, que é aquele das emoções, aquele que permite, por exemplo, a união em grupo, a união familiar. Alguns animais convivem e convergem para a sobrevivência dentro deste aspecto. As emoções estão um pouco mais afloradas. Que distinção seria ou haveria então para aqueles animais que não veem o aspecto destas emoções? As próprias emoções, o que demonstra que certos animais estariam em um grau um pouco superior de autorreconhecimento. E, finalmente, aquele animal, que é o animal homem, da classe dos mamíferos, assim como citamos os macacos, que o diferencial estaria no córtex, segundo a ciência, que existe de forma mais crescida, ou acrescida às camadas da massa cerebral, propagada através daquilo que conhecemos como lóbulo frontal. Este, sim, segundo a ciência, permitiria ao homem ser diferente por conta da capacidade de planejar, da capacidade de dialogar, de se expressar, enfim, da inteligência como um todo. Esse, pelo aspecto biológico material, seria então um grande diferencial. Esse diferencial, olhando pelo fator DNA que nos separa do macaco, do ramo dos animais, macacos, símios, 0,82% seriam responsáveis por essa diferença do homem para o reino animal. Essa diferença que nos permite a inteligência. Entretanto, quando olhamos, e aí voltando àquela resposta, o fator alma, o sopro da vida, todos esses animais têm o sopro da vida. Então,
por consequência de raciocínio, olhando pelo aspecto religioso, todos teriam também o fator alma, porque a alma, sopro da vida, vida existe em todo o planeta, em todos os campos. Poderíamos então concluir que aonde existe vida, existe o sopro, existe uma alma ou um ânima, uma condição natural da própria criação ou do próprio Criador, como queiram, que permite a existência da vida. Mas ainda assim faltaria um diferencial. Olhando pelo aspecto alma ou sopro de vida, vimos que aqueles animais, mesmo no ramo, no mundo animal, existe a diferença entre aqueles que apenas vivem para a sobrevivência e aqueles que têm demonstrado emoções. Estas emoções começam a aproximar este tipo, esta classe de animal, do reino animal humano, porque o homem vive com as emoções o tempo todo. Poderíamos dizer então que o grande diferencial do homem não é o fator biológico, mas sim a capacidade de se auto-reconhecer, coisa que mesmo aqueles animais que têm uma consciência já um pouco aflorada no campo das emoções, ainda não se auto-reconhecem. Talvez aquela frase, penso, logo existo, na realidade me auto-reconheço como um ser inteligente, um ser que vive, um indivíduo que age e pensa isoladamente ou em grupo, mas um indivíduo que se auto-reconhece e, portanto, é um passo inicial na evolução do que chamamos de alma ou de sopro de vida. Teriam esses animais esta capacidade? Obviamente que, juntando o raciocínio biológico da formação do cérebro humano com a formação do cérebro destes animais, esta capacidade de autorreconhecimento ainda não está configurada. E se não está configurada, é porque este sopro de vida que nos animais habita ainda não lhes permite autorreconhecimento por uma questão de tempo ou de experiência, pode ser uma reflexão. E aí chegamos na teoria do desenvolvimento da alma. Dentro da doutrina espírita, por exemplo, existem teorias que indicam que a alma existe desde os primórdios do universo, no seu estado latente, habitando todo o universo e vibrando nas suas correlações de capacidade de autorreconhecimento e de evolução conforme a sua necessidade e o seu momento de existência. Neste caso, poderíamos então atribuir que estes animais que ainda não se autorreconhecem seriam sopros de vida em processo evolutivo, e na medida que no processo evolutivo, nos milhares de anos de existência em que chegam ao planeta, não somente aqui, mas em todos os outros orbes deste universo, adquirem este autoconhecimento, passam a galgar degraus que os elegem a classe humana em se tratando da Terra, mas a classe de autoconhecimento, de consciências inteligentes. Na medida então que o ser humano, ou que a alma humana se auto-reconhece, passa então ao grupo dos animais humanos, esta alma então passa a ter a condição de auto-reconhecimento do livre-arbítrio e daí a experimentar as suas próprias experiências e, como experiências, o conhecimento de si próprio e o conhecimento do mundo que o cerca no caminho da evolução. Quando olhamos a história e vemos que homens surgiram em determinados tempos, e percebemos que estes homens que hoje seguimos, que
como falamos em algum momento dos nossos encontros, do nosso bate-papo, homens que deixaram marcas e que hoje regem de alguma forma sobre o teto das religiões, regem a vida da população mundial, cerca de 6 bilhões de almas humanas seguem os passos desses seus líderes. Verificaremos que todos eles incondicionalmente sempre propagaram a união, propagaram o amor, propagaram o conhecimento da fraternidade como fator de evolução. Olhando há 2000 anos atrás, vemos aqui aquele que conhecemos como Jesus, o Cristo, e o seu discurso fundamental e primordial: amai-vos uns aos outros, respeitai o próximo, nada mais é do que amor. Todos os discursos daquele homem que hoje rege as religiões de todo o Ocidente foi em cima de uma única palavra: amor. E esta palavra é o que deve nos conduzir, tanto que os seguimos. E aí percebemos que estes homens que propagaram o amor como discurso primordial dos seus passos, os elegemos como homens divinos, ou que se aproximam daquilo que chamamos de divindade suprema, Deus. Isto ocorreu apenas naquela época? Não, ao longo da história vimos vários homens que dedicaram as suas vidas e mortes do corpo biológico em função da propagação do amor. Por que então não fazemos igual? Olhamos aqui recentemente, vou citar um nome, não pelo aspecto de doutrina espírita ou pelo espiritismo, mas um nome pela sua obra: Chico Xavier. Duvido que haja alguém neste mundo que o critique pela sua obra, talvez discorde pelo aspecto espírita. Entretanto, até isso seria ilógico, uma vez que o próprio Chico dizia que era católico. Todo o tempo, quando lhe perguntavam, ele era católico e não espírita. Apesar de cercado de todos os fenômenos, de toda a fenomenologia espírita conhecida, este homem, com tudo que fez, deixou-nos uma obra imensa, catalogada por uma única palavra: amor. E hoje, aqueles que o conheceram, aqueles que o seguem, ou mesmo aqueles que não o conheceram, conhecem a sua obra. Homens como Chico, que, por exemplo, com 472 livros publicados, hoje um número já nos chegou, 490 livros publicados em todo o mundo, com mais de 50 milhões de exemplares em vários idiomas. Poderia ser dono de uma fortuna imensa, entretanto, toda esta fortuna foi dirigida para salvar os aflitos, para o bem-estar das almas flageladas, daqueles que o procuravam durante todo o tempo. Esta obra tem como tema amor, puro amor. Então nos perguntamos, por que pessoas como Chico e como tantos outros, que abandonaram as suas fortunas em nome do amor? Buda, por exemplo, um deles conta a história, um homem riquíssimo, um jovem riquíssimo, que abandonou toda a sua fortuna para se dedicar à meditação e ao amor, à autodescoberta. Jesus dedicou a sua vida ao amor e a nos ensinar que este passo, esta palavra é a redenção. Quando nos auto-reconhecemos como seres individuais e, portanto, existentes neste mundo, então o primeiro passo efetivo para o crescimento, segundo nos mostram estes homens, estas mulheres que passaram pelo mundo deixando as suas marcas, o primeiro passo não é outro senão o amor, o perdão, o deixar de lado o egoísmo, o orgulho e seguirmos os passos, as trilhas destas personalidades.
Quando olhamos esta vida de Chico Xavier, estou citando Chico pelo aspecto da obra e pelo aspecto recente desta obra que mais nos chega e aflora na mídia a todo instante. Mas existem muitos outros. Irmã Dulce dedicou toda a sua vida à fraternidade, ao amor àqueles que sequer tinham um leito para acolher as suas doenças, e Irmã Dulce lá, coitada, sentada em uma cadeira, porque não conseguia deitar, dormia sentada, e quando chances lhe eram dadas de deitar em uma cama, a cama que lhe era entregue por aqueles que percebiam essa aflição de Irmã Dulce, ela pegava aquela cama e dedicava a um ser que estava ali no flagelo, na dor, para que este ser com amor pudesse se recuperar. Esta prova destes seres é o que dignifica o homem, é o que dignifica a alma. E se nós cremos que esta é a verdade, por que então não fazermos igual? Entretanto, quando enxergamos estas almas que atribuímos o fator divindade, nos perguntamos, seria loucura destes seres? Quando olhamos no aspecto mundo que nos cerca, pesado, denso, sempre propenso a fortunas, vemos aí muito recentemente a corrupção tomando conta do governo, dos governos, não apenas deste país, mas de todo o mundo, especialmente neste país, ok, concordamos. Mas isto nos traz lições exatamente para compreendermos que o amor é capaz de nos livrar deste tipo de conduta, porque com o amor reconhecemos o próximo e respeitamos o próximo. Ao fazer isso, a corrupção deixa de existir, a necessidade de poder e de recursos deixa de existir, porque propagamos o amor e o bem-estar ao próximo. Quando vemos então estes homens que deixam estas fortunas de lado e nos perguntamos, seria loucura? Olhando por esta visão de mundo real que nos cerca, diríamos que sim. Mas que diferencial teriam esses homens para dedicar-se integralmente a esta palavra, a esta dignidade de alma, ao amor e à fraternidade? Somente se estes homens tivessem alcançado algo mais que nós, humanos comuns, não teríamos ainda conseguido alcançar, que é o contato com outras consciências superiores. Chico nos dizia isso o tempo todo. Emmanuel, uma consciência invisível, estava ali, estava presente o tempo inteiro com Chico, norteando, dando a sua contribuição de novo mundo, de propagação do amor. E Chico ali, humildemente, um grande homem, contribuiu com o mundo, com esta propagação, com o amor, demonstrando nos conceitos dele que as consciências ou as almas superiores que atribuímos como divindades, quando alcançam o eu existo, e quando alcançam a partir do eu existo, eu preciso dignificar-me como consciência, e para isso a inteligência nos chama a participação, a concrase, a participação do amor. Então vemos aí nas loucuras destes homens o significado real da vida, a propagação do amor pelo autoconhecimento, para que alcancemos de alguma forma a dignidade ou a participação daquilo que chamamos de consciência superior. Quando estes seres efetivamente deixam o corpo físico, assim como foi lá com Jesus, que dizia, a casa de meu pai tem muitas moradas, ou o meu reino não é deste mundo. De que mundo se referia? A que mundo se referia Jesus, o Cristo?
Que mundo, por exemplo, se referia Chico Xavier recentemente? Eu estou citando Chico, enfatizando apenas pelo aspecto do lado recente dos exemplos e da obra, mas todos os outros da história nos trazem mesmos exemplos. Que mundo seria esse? O mundo que discutimos durante toda a semana, o mundo dos universos paralelos, o mundo das consciências que sobrevivem em matéria não adensada, com frequências muito menos adensadas que a nossa do mundo material. Se este homem não era louco, e sabemos que não era, porque nenhum louco se dedica ao amor. Louco não se dedica a absolutamente nada, ao contrário. Vemos inclusive homens com os 3 cérebros que agem muito mais pelo cérebro reptiliano, basta olhar à sua volta, vemos isso todo dia nos jornais, do que com o córtex, ou sequer com o das emoções. O reptiliano está muito mais aflorado. O que demonstra isso? Que apesar de almas ocupando biologicamente o corpo humano, ainda estão no estado animal, no estado de sobrevivência, roubam, matam por questões mínimas, por questões ínfimas, porque não tem amor, porque não tem o sentido da fraternidade, do respeito ao próximo, que só existe naqueles que passam a se autoconhecer como indivíduos, porém com a dignidade do amor. Estas figuras, então, quando deixam o corpo físico, assim como Chico, voltando ao nome, para onde vão? O que acontece com elas? O que acontece com todos nós, humanos, ao deixarmos o corpo físico? O universo está cheio de moradas. Na medida em que nos assimilamos com ideias dos vários níveis possíveis, desde aquelas reptilianas, a ideia mais nobre do amor, entre este caminho existem vários tipos de conduta. Aqueles que conhecem a fraternidade, mas não a praticam. Aqueles que conhecem, mas detêm em si o poder, por exemplo, da inveja, do orgulho. Na medida que figuras humanas deixam o corpo físico e encontram ideias similares, é comum, como na própria vida humana, que estas consciências se encontrem em algum lugar. Como vimos, a consciência, ela continua ou pode continuar existindo nos vários planos da matéria. Então, é provável que nestes vários planos de matéria hajam consistências de matéria e consistências de fluídicas que permitam a ideias similares se encontrarem nestes determinados níveis. É muito comum raciocinarmos, então seria muito plausível raciocinarmos que aqueles que já encontraram a dignidade do amor em sua plenitude estejam em níveis muito menos densos, porque já ultrapassaram as ideias reptilianas. Outro fator estou citando para enfatizar que existem humanos que sobrevivem, apesar de humanos, apenas no conceito da sobrevivência. E isso não é preciso dar exemplos. Então, olhando por este aspecto, as almas, quando deixam o corpo físico, é natural imaginarmos uma espécie de triângulo. Na base estaríamos todos nós e toda a vida existente material no planeta e, portanto, as almas nos estados em que se encontram, e aí estaríamos nós, dialogando, vivendo experiências, trocando experiências e adquirindo o conhecimento, para que galguemos degraus acima nesta pirâmide que vai se afunilando de acordo com o grau de conhecimento e assimilação do eu sou, eu estou, eu amor, da fraternidade. Então é natural que figuras
cresçam e ocupem, cresçam no sentido da fraternidade, do amor, e ocupem estes graus da pirâmide até encontrarem o ápice, onde lá estariam todas aquelas almas, aquelas consciências que existem com um sentido único, com um sentido absoluto do amor. E quando falamos do amor, não é o amor da forma como conhecemos apenas aqui na Terra, não é apenas o amor da fraternidade, é um amor muito mais amplo, que se autodedica à sobrevivência, que se autodedica ao ensinamento, ao crescimento daqueles que são as suas crias. Vamos tentar criar aqui uma analogia para tentarmos ainda identificar como provavelmente este aspecto poderia ser questionado. O corpo humano, o corpo biológico humano, nós sabemos, possui células tronco, que são células de igual teor, de igual valor, que existem como base da existência biológica. Entretanto, a mesma célula, carregada de todos os princípios do próprio corpo humano, elas formam a mesma célula, podem formar um olho humano, um coração, uma artéria, um fígado, um fio de cabelo, seja lá o que for, é a mesma célula que dá origem a todos os níveis desta máquina chamada corpo humano. Esta célula-tronco contém todas as informações de base que nos propicia ser o que somos, inclusive a formação do nosso cérebro, da massa cerebral. Daí, se concluímos e vimos durante as nossas ideias e os nossos discursos a possibilidade de consciências vivendo nestes universos dimensionais e, portanto, consciências vivendo com corpos que sejam condizentes com essa meio matéria, com esse meio matéria. Portanto, a mesma analogia, poderíamos imaginar, estes corpos também teriam estas células tronco de consciência. Portanto, se no meio material imaginamos, hoje a doutrina espírita nos diz isso, que o nosso corpo biológico é um reflexo do corpo imaterial, do corpo fluídico, que habita o invisível dos nossos sentidos, mas que é a cápsula daquilo que chamamos de consciência espiritual ou consciência sobrevivente além dos nossos sentidos. Então, dentro desta teoria, o corpo existe, embora em um meio matéria que não conhecemos. Assimilando a ideia, imaginamos que na medida então que a consciência evolui por meio do amor, desta dedicação de si próprio ao amor, este corpo fluidicamente evolui da mesma forma. A consciência se reveste, então, ou se revestiria de corpos propícios a dar casa, a dar matéria, que estas consciências possam habitar nos vários níveis de frequência onde estariam. Então, retornando, este nível de consciência que atinge aquele ápice da pirâmide, que poderíamos e que aqui chamaríamos de Deus, seria uma composição de todas as grandes consciências universais que estariam presentes em tudo que vimos, em todas as coisas do universo, propiciando a criação e o desenvolvimento destas almas que surgem nos primeiros níveis de vida, onde quer que possamos imaginar do universo. Mas como isto surgiria? Como surgiriam estas almas? Voltemos aos exemplos terrenos, voltemos a Chico, voltemos a Jesus, a Irmã Dulce, nos exemplos mais próximos de nós. Estas pessoas, estes que atribuímos níveis divinos,
passaram as suas vidas se dedicando, se entregando para o bem-estar dos outros. Em outras palavras, passaram as suas vidas doando suas células de amor, de consciência, para o bem-estar daqueles que os procuravam. Então imaginemos que se aqui, neste plano, encontramos estas consciências que dignificamos como seres angelicais, como seres divinos, é natural imaginar que na medida que estas consciências ocupem frequências superiores, este fator de dedicação, de doação continue. E agora associando a ideia da célula-tronco de consciência ou de divindade, seria natural que aqueles que atingem o ápice, que aqueles que atingem o amor puro, único, extremo, estejam de alguma forma ligados 100% do tempo no campo asteniano, de forma a conhecer tudo e todas as coisas e como prazer da própria existência se dediquem, como há alguns bilhões de anos atrás devem ter se dedicado a outros seres, como vemos no nosso plano e no nosso momento terreno. Então imaginemos que estes seres contribuam entregando células-tronco próprias de consciência para que estas se desenvolvam contendo todos os seus recursos básicos de corpos de consciência desde do início da vida até alcançarem novamente a consciência do eu e daí passarem a evoluir como seres novamente e se reintegrarem ao longo dos bilhões de anos de experiência de vida, de reencarnações, a voltarem aos patamares da pirâmide e novamente o processo então continuar. Por isso o universo cada vez mais cresce, por isso o universo propicia-nos raciocinar que o seu crescimento é relativo à formação da matéria densa para propiciar que aquelas células de consciência divinas, almas divinas, mas no seu estado latente, básico de vida, possam então associar-se a esses meios matéria densos para então angariar conhecimentos, crescer até desenvolver a emoção e, a partir da emoção, desenvolver o amor, o autoconhecimento e a dedicação. Do contrário, não haveria sentido em vermos figuras como Jesus, Irmã Dulce e Chico recentemente. Desta forma, concluímos a nossa semana, agradecendo a todos, agradecendo aos senhores, lembrando, vós sois deuses, porém momentaneamente adormecidos no peso de vossas consciências e nos dogmas que criastes. Namastê, muito obrigado a todos.